Venezuela, o país certamente mais polêmico da América do Sul. E o tema do nosso vídeo de hoje. Muita gente fala muita coisa sobre a Venezuela, tá? É um país que surpreendentemente virou até tema de debate eleitoral no Brasil, tanto em 2018 quanto em 2022. O que é bastante curioso e até muito atípico na política brasileira, né? Como, sei lá, não sei se vocês já repararam, mas relações internacionais nunca chegaram a ser exatamente um dos principais tópicos na política brasileira, pelo menos em termos de debate. Mas no caso venezuelano é exatamente isso que acontece. E uma pergunta muito comum que existe em relação à Venezuela é: afinal de contas, o governo de Hugo Chávez, o governo de Nicolás Maduro, são governos socialistas ou não? E é essa pergunta que eu pretendo responder aqui com vocês hoje. Só que para a gente chegar à resposta dessa pergunta, nós precisamos analisar antes um pouco da história da Venezuela. E, bem, eu já adianto para vocês, tá? Caso vocês não quiserem assistir o vídeo inteiro. Não! A Venezuela não é um governo socialista, ela nunca foi um governo socialista. O governo do Hugo Chávez não representou um governo revolucionário na história da Venezuela e muito menos o governo de Nicolás Maduro. O que é um ponto até que bastante curioso, porque eu percebo que os movimentos de direita no Brasil afirmam, né, que houve uma revolução na Venezuela, né? Eu já vi alguns vídeos de pessoas de direita falando sobre uma revolução venezuelana, e esse é um caso muito curioso porque as pessoas de esquerda não reivindicam a Venezuela para si como sendo um governo revolucionário, como sendo um país que passou por uma revolução de fato. E eu tô aqui um pouco para desmistificar, tá, essa história da Venezuela. Deixando bem claro, tá? O meu objetivo aqui não é glorificar o governo venezuelano, não é glorificar a história da Venezuela, nem nada do tipo. Eu quero aqui apenas trazer uma abordagem com vocês que esclareça muitas das dúvidas e das confusões que existem de fato em relação ao governo venezuelano. E para começar a entender em relação ao que é a Venezuela, o que aconteceu com a Venezuela, a gente precisa voltar lá para os anos 90. Isso por quê? Porque a Venezuela, ela sempre passou, tá? Assim como muitos países da América Latina, ela passou por diversos governos autoritários de direita, diversas ditaduras militares de direita, e por conta disso, haviam vários gargalos socioeconômicos dentro do país que provocavam uma alta desigualdade social no desenvolvimento venezuelano. Apesar de que a Venezuela, durante os anos 80 e os anos 90, era um país que passava por índices muito bons de crescimento econômico, apesar de sempre ter tido problema de inflação, tá? Não no nível que se teve no Nicolás Maduro. Mas a inflação ela é um fantasma histórico da Venezuela, assim como por décadas ela também foi um fantasma dentro da política brasileira, muito vivo, diga-se de passagem. Uma boa parte desses recursos vinham principalmente do petróleo, né? A Venezuela possui atualmente uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Ela já foi uma das maiores exploradoras de petróleo do mundo, ela faz parte da OPEP, ela sempre foi um player muito relevante dentro dessa política petrolífera que domina as relações internacionais. E esse é um elemento essencial para a gente entender o andamento político da Venezuela, porque historicamente eram sempre as empresas americanas, as empresas dos Estados Unidos que exploravam esse petróleo venezuelano e obviamente elas levavam parte desse lucro para os Estados Unidos, só que mesmo a parcela do lucro que ficava na Venezuela já promovia uma ascensão social muito relevante, principalmente entre a classe média, tá? Esse é um ponto muito importante de se ressaltar, porque de fato a Venezuela, ela sempre teve um PIB não sempre, mas por décadas ela teve um PIB per capita relativamente alto dentro da América Latina,
por conta desse desenvolvimento econômico promovido pelo petróleo, só que era um PIB per capita que beneficiava principalmente a elite e a classe média venezuelana. A população de baixa renda da Venezuela nunca chegou a aproveitar plenamente desse lucro decorrente do petróleo e dessa geração de emprego especializado, de oportunidades de trabalho com maior valores salariais e tudo mais, promovidos pela indústria petrolífera, em grande parte devido às dificuldades de acesso aos serviços educacionais. Não adianta nada você ter um monte de emprego especializado pagando bem em um país se você não tem os meios educacionais para formar essa mão de obra em uma quantidade boa bastante. E o que acontece? O que acontece é que, por conta disso, ao longo dos anos 90, você vai ter a formação de diversos movimentos militares de esquerda na Venezuela, e o Hugo Chávez, na época, ele vai ser um membro importante desses movimentos, e após uma tentativa frustrada de golpe militar na Venezuela por parte desses militares de esquerda, o Hugo Chávez vai ser preso. Só que nessa que ele vai ser preso, ele vai se tornar uma espécie de mártir na Venezuela, ele vai se tornar uma figura muito popular, a sua imagem vai ser rapidamente propagada dentro da mídia venezuelana. E após a sua soltura, você vai ter esse lançamento da candidatura do Hugo Chávez, que, friso, ele não vai ter um programa de governo socialista, ele vai ter um programa de governo fortemente estadista e nacionalista, que girava essencialmente na estatização do setor energético venezuelano. E aqui é válido ressaltar, a indústria petrolífera entra no setor energético, ok? A produção de petróleo e refinamento de combustível está dentro do pacote de atividades econômicas voltadas ao setor energético de uma nação. A utilização desse setor energético para redistribuição de renda entre a população e fortalecimento das Forças Armadas. Ou seja, o programa de governo do Hugo Chávez, a ideologia do chavismo dentro desse aspecto de aparato administrativo do Estado, gira em torno do tripé entre estatização dos meios energéticos, expansão do acesso aos recursos pela população por meio de programas sociais e fortalecimento das Forças Armadas. É por isso que hoje a Venezuela, mesmo com todas as dificuldades econômicas que ela passa, ainda tem um dos exércitos mais bem equipados da América Latina. É por conta desses mais de 10 anos em investimento nas Forças Armadas que foram feitos durante o período chavista. Porém, o Hugo Chávez ele vai ganhar as eleições, só que logo no primeiro mandato dele ele vai sofrer uma tentativa de golpe que a princípio vai ser bem sucedida e que vai ser organizada pelos Estados Unidos justamente tendo a perspectiva de evitar essa estatização do setor petrolífero venezuelano, que, friso, era um dos principais do planeta em sua época e era controlado por empresas dos Estados Unidos. Tanto que esse golpe militar ele vai acontecer, o Hugo Chávez ele vai ser afastado do poder e no dia seguinte o FMI, que é um banco internacional, só que é um banco internacional que os Estados Unidos é dono do FMI em termos práticos, tanto do FMI quanto do Banco Mundial, depois eu posso até fazer um vídeo explicando como exatamente os Estados Unidos controlam esses dois bancos, mas enfim. O FMI no dia seguinte do golpe já ofereceu um grande empréstimo para esse governo militar venezuelano e no mesmo dia do golpe, os Estados Unidos reconheceu como legítimo o golpe de Estado que aconteceu. Porém, houve uma forte mobilização popular durante esse período contrário ao regime militar que havia sido imposto. A pressão internacional em cima da ditadura militar imposta foi fortíssima. Inclusive o Brasil, na época, era presidido pelo Fernando Henrique Cardoso. Foi um dos líderes dessa coalizão latino-americana contra o golpe de Estado da Venezuela.
E passado pouco tempo depois do golpe, os militares venezuelanos aceitaram devolver o poder ao Hugo Chávez, por conta tanto das pressões internas quanto externas, em resposta ao golpe de Estado. E uma vez que o Hugo Chávez assumiu o poder, o seu governo ele foi fortemente marcado por um desenvolvimento econômico fortemente centralizado na indústria petrolífera, principalmente por meio da exportação de petróleo e combustível, mas principalmente petróleo cru. Ele também foi marcado pela utilização do lucro proveniente dessa exportação de petróleo para aumentar o poder de compra da população de baixa renda de forma rápida, seja por meio do estabelecimento de gratuidade e universalização de diversos serviços públicos que até então ou não eram gratuitos ou não eram universais, seja por meio da criação de diversos programas sociais de redistribuição direta de renda, programas de elevação do salário mínimo, programas de facilitação à importação de produtos manufaturados, visando o barateamento desses produtos no mercado interno. E esse conjunto de programas fez com que o regime do Hugo Chávez ganhasse uma popularidade muito elevada entre a população venezuelana. Não somente isso, como o regime chavista acabou coincidindo como boom do petróleo, do setor petrolífero dos anos 2000, que fez com que o preço do barril de petróleo se elevasse muito, principalmente por conta da demanda chinesa na época. E como a economia venezuelana da época estava cada vez mais dependente desse setor petrolífero, a Venezuela nadou em dinheiro, basicamente, durante esse período. Ela nadou de braçada. Tanto que havia-se uma forte impressão da Venezuela entre os anos 2000 até o iniciozinho dos anos 2010, de que o país estava cada vez mais próximo de chegar a uma qualidade de vida equivalente à dos países ricos, equivalente à dos países desenvolvidos. Porém, a pressão internacional sobre o regime do Hugo Chávez continuou muito elevada, principalmente por influência dos Estados Unidos, que ficou insatisfeito com o processo de estatização do setor petrolífero, que marcou o início do governo do Hugo Chávez. Por conta disso, o financiamento estrangeiro às mídias venezuelanas foi fortíssimo nesse período, visando manchar a imagem do Hugo Chávez. Você manteve uma pressão muito forte da direita golpista na política venezuelana durante todo o governo chavista, que acabou sendo utilizado como argumento, inclusive, para o início de adoção de diversas políticas por meio do chavismo que aumentavam o autoritarismo na Venezuela. E esse é um ponto muito importante de se frisar, por quê? Porque essas ferramentas autoritárias que o Hugo Chávez vai criar nos anos 2000 vão ser extensamente utilizadas pelo Nicolás Maduro para estabelecer a ditadura que hoje existe na Venezuela, tá? Não se engane, gente, a ditadura da Venezuela não nasceu de uma semana para outra lá no país. Ela foi sustentada por uma série de aparelhagens do Estado que o Hugo Chávez já estava fazendo desde os anos 2000, se aproveitando desse discurso de combate à direita golpista que havia no país e pipipi, popopô. Além do mais, como eu acho que todo mundo deve saber, ou deve pelo menos imaginar, é impossível você conseguir dar um golpe de Estado sem apoio das Forças Armadas. E as Forças Armadas apoiavam muito o regime chavista por conta das melhorias militares que o governo Chávez promoveu no exército venezuelano. Mais uma vez eu friso, mesmo hoje, com a crise já há 10 anos destruindo a economia venezuelana, a Venezuela continua com um dos exércitos mais modernos da América Latina. Isso se não for o mais moderno, por conta dessas políticas de melhoria militar que o Hugo Chávez vinha adotando e que o Nicolás Maduro manteve durante o seu governo. E bem, o Nicolás Maduro ele vai assumir o poder basicamente porque em 2012, se eu não me engano, caso a data estiver errada eu vou colocar um adendo no vídeo, o Hugo Chávez ele vai morrer, né? Ele vai morrer de câncer, e o Nicolás Maduro era o vice-presidente do Hugo Chávez.
E acabou que o Nicolás Maduro deu o azar de assumir bem quando o preço do petróleo no mercado internacional começou a despencar, devido ao fato de que os Estados Unidos descobriu lá na virada do fim dos anos 2000 para o início dos anos 2010 reservas enormes de petróleo de xisto em seu território, que é basicamente um petróleo não convencional. É igual ao petróleo comum, só que ele polui muito mais. E ele acaba sendo um pouquinho mais barato de se extrair, dependendo das técnicas de extração, dependendo do local, enfim. Ele descobriu o petróleo. E o preço do petróleo internacional acabou sendo derrubado para fazer com que a exploração desse petróleo de xisto dos Estados Unidos fosse economicamente inviável. Só que a gente está falando de uma Venezuela em um contexto de forte desindustrialização, por conta das políticas de facilitação de importações que o Hugo Chávez havia adotado, de forte dependência à exportação de petróleo cru, que agora estava tendo seu preço despencado no mercado internacional, e de um país que historicamente tem atividades muito fracas voltadas ao agronegócio, devido à baixa fertilidade do território venezuelano como um todo, praticamente. Por isso que você dificilmente vai ter grandes atividades econômicas voltadas à agropecuária na Venezuela. O solo de lá é muito ruim para plantar em quase todo o território. Bom, a consequência disso foi um início muito forte de crise econômica e déficit público, em que o governo Nicolás Maduro tentou reverter por meio de uma política de reindustrialização, que foi um fracasso completo logo nos seus primeiros anos. E essa política de reindustrialização que ele tentou adotar e falhou, além de ter aumentado ainda mais o rombo nos cofres públicos, fez com que a Venezuela começasse a passar por uma crise de hiperinflação, devido ao fato de que um dos elementos que ele utilizou para tentar reindustrializar o país foi dificultar as importações de vários produtos manufaturados. E aí o que aconteceu na prática? O que aconteceu foi que as importações foram dificultadas e o país não começou a produzir esses produtos em território nacional. Aí o que você começou a ter? Você começou a ter escassez de mercadorias. Por conta dessa crise econômica, a popularidade do Nicolás Maduro despencou, isso tudo em ano eleitoral. E a resposta que o Nicolás Maduro deu a isso foi a utilizar dos aparatos autoritários que o Hugo Chávez vinha criando desde os anos 2000 para começar a centralizar o poder da Venezuela cada vez mais em suas mãos, remover a autonomia do judiciário e do legislativo federal. A consequência é que de lá para cá o autoritarismo venezuelano veio se intensificando cada vez mais. Os Estados Unidos se aproveitou dessa crise econômica e dessa crise política da Venezuela para estabelecer uma série de embargos sobre o comércio entre Estados Unidos e Venezuela. Isso dentro de um contexto em que os Estados Unidos eram um fortíssimo parceiro comercial da Venezuela até então. E esse é um ponto muito importante de se ressaltar, por quê? Porque relações políticas é uma coisa, relações econômicas é outra coisa. Isso é muito comum de acontecer, gente, de dois países terem uma péssima relação diplomática, mas uma relação econômica fortíssima. Por muito tempo foi assim a relação entre Estados Unidos e China, por exemplo. Até hoje, eles ainda têm uma interação comercial muito forte, apesar das péssimas relações diplomáticas que um tem com o outro. Mas, enfim, voltando para essa parte da Venezuela. E esse embargo que os Estados Unidos aplicou sobre os venezuelanos foi uma espécie de golpe de misericórdia, foi uma espécie de golpe final em cima da economia da Venezuela, que já vinha sofrendo por conta da tentativa falha de reindustrialização e da crise gerada a partir da queda do preço de petróleo no mercado internacional. Bom, a consequência disso foi que o Nicolás Maduro ele utilizou desses embargos econômicos para justificar um discurso de aumento extremo do autoritarismo no país,
ao passo que hoje a Venezuela é considerada uma ditadura de forma quase que unânime na comunidade internacional. O PIB venezuelano ele caiu em 80% se a gente for comparar os dados de 2012 com os dados de 2022. Isso fez com que a Venezuela ela passasse do país mais rico da América Latina em termos de PIB per capita para o país mais pobre da América, chegando a superar o Haiti em termos de pobreza. E uma terceira consequência que acabou vindo por conta de toda essa crise que se decorreu em território venezuelano foi a debandada de venezuelanos do seu país de origem para os países vizinhos, principalmente para a Colômbia, gente. Assim, acho que todo mundo sabe, ou quase todo mundo deve saber, que muitos venezuelanos acabaram fugindo para o Brasil. Isso gerou, inclusive, uma crise migratória em Roraima que durou muito tempo. Porém, na Colômbia, a coisa foi ainda mais grave, até por questão de afinidade sociocultural que existe entre Venezuela e Colômbia. E nessa Venezuela se mantém nessa crise até hoje. Apesar de que do ano passado para cá, a economia da Venezuela pelo menos parou de cair. Atualmente a crise da Venezuela já amenizou um pouquinho, o PIB já voltou a crescer, a inflação já está relativamente controlada, tá? Eu digo relativamente porque ela está só na casa das centenas por cento ao ano de crescimento. Só que a Venezuela por muito tempo ficou disparada com a maior inflação do mundo, ultrapassando os 10.000% ao ano, 100.000% ao ano. Dessa forma a gente chega na Venezuela que nós temos hoje, que não é uma Venezuela socialista, não é uma Venezuela que passou por um processo revolucionário, mas que sim, é um governo inegavelmente autoritário, é um governo inegavelmente ditatorial, antidemocrático, que experimentou uma crise econômica fortíssima em decorrência das decisões econômicas que foram adotadas ao longo das 2 últimas décadas. Bom, espero que eu tenha conseguido solucionar, eu tenha conseguido esclarecer algumas das dúvidas que haviam entre vocês que estão assistindo o vídeo em relação ao que exatamente aconteceu com a Venezuela. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostinha aqui embaixo, tá? Não se esqueçam de se inscrever e um beijo para vocês, pessoal. Até mais!